Olá, galera, tudo bem com vocês? Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Sem Ser Perfeito. E esse episódio é um diferencialzinho nele, né? Tem um diferencial, que é de perguntas e respostas sobre ansiedade. Eu sou a Ana Miranda. E aqui quem fala é a Jussara Ribeiro. Então, vamos lá para responder essas perguntas sobre ansiedade. No último episódio, nós falamos um pouco sobre o que era a ansiedade, né? Contextualizando sintomas físicos, né? Diferenciando a ansiedade patológica da ansiedade normal e esperada, né? E agora nós vamos partir para as perguntas aí dos nossos seguidores, né? Inclusive, nos sigam lá no Instagram. Vai estar ali na descrição o nosso arroba. Exatamente, né? Sigam, deixem as suas perguntas também. Se vocês não tiverem Instagram, né? Então, e quiserem deixar perguntas, podem deixar perguntas no comentário também, né? Vai Perfeito, que, né? Tem pessoas que não têm Instagram. Né? Mas às vezes é mais prático também. Já tô assistindo, já tô assistindo. Se tiver dúvida aqui do vídeo, deixa eu perguntar aqui, né? E qualquer contribuição é bem-vinda. Com certeza, é isso aí. Então, vamos lá, quer começar, Ana, pelas suas perguntas? Deixa eu achar minhas perguntas aqui. Então, deixa eu ir começando aqui. Comece Teve aí. uma pergunta capciosa, gente, que eu fiquei assim, caramba, eu não sei se é porque eu não sou mãe, assim, bebês, né? Ó, bebês podem ter algum tipo de ansiedade? Existe uma idade padrão para surgir os sintomas? Eu fui dar uma pesquisada, uma verificada, porque essa pesquisa me remeteu muito à psicologia do desenvolvimento, né? Quando eu fui aluna e quando também eu dei aula na graduação, mas eu não tinha o padrão de idade ao certo. E aí, gente, assim, mais ou menos de 1 a 2 anos, a gente tem uma ansiedade que é adaptável e é saudável, assim, para o desenvolvimento da criança, que é a ansiedade de separação. Porque a criança está tomando consciência que a mãe ou o pai vai e volta. Porque essa coisa do ir e do voltar, do reversível, ainda não está claro. Por isso, super importante brincadeiras de... tipo, né, de você tampar o rosto, né, com a criança e ela sumiu. E aí você volta, né? Essa brincadeira ela é muito importante. Inclusive, é o salto de 8 meses das crianças, que é o salto da ansiedade de separação, né? Então, as crianças ficam muito mais apegadas aos seus cuidadores, né? E aí, quando você faz essas brincadeiras de forma lúdica, a criança retorna, né, a essa homeostase aí. Então, sim, gente, pode ter ansiedade em qualquer fase da vida, ainda mais porque, inclusive, a ansiedade patológica, ela tem um fator genético que a gente acabou nem falando no nosso outro vídeo, né? Mas a ansiedade, ela tem um fator genético, né? Mesmo crianças separadas, né, dos pais biológicos, tem essa comprovação, né, que é um fator predominante, é um fator genético, mas, né, como a genética e fatores ambientais? Fatores ambientais, né, eles são extremamente relevantes aí em como essa ansiedade, esse comportamento genético, ele vai, né, ser trabalhado e tal. Gente, hoje o tic-tac aqui não tá funcionando 100%. A priori, gente, a ansiedade de separação é saudável, porque tem um vínculo, o principal cuidador está presente, então está assimilando. Mas a permanência e a frequência pode gerar sintomas físicos na criança. No primeiro momento, estou falando da criança, tá? E essa ansiedade de separação, inclusive, pode ser confundida, sei lá, com TOD, com transtorno opositor desafiador. A criança fica irritadiça, fica mais agressiva, não quer estar próximo de nenhuma outra pessoa que não seja ali aquele cuidador principal. Por isso que é importante o conversar, o dialogar de várias formas para que a criança vai assimilando aquela nova realidade, tá? Lúdico. Ele é fundamental. Com o Manu, eu utilizava muito a bonequinha dela, né? Que é a bebelzinha dela, né? É uma boneca,
né? Em que a gente ia instruindo ela, inclusive quando tinha que tomar uma medicação, né? Aí, antes de passar a medicação para Manu, primeiro a gente fazia com a Bebel, mostrando para ela como que é, Simulação, fazendo né? a simulação, deixando ela fazer com ela, com a bonequinha também, dela ir se adaptando. Brigar, deixar de castigo, todas essas coisas, gente, aumenta essa ansiedade das crianças, Intensifica, né? intensifica demais, porque são serizinhos que algumas coisas pra gente, elas são muito óbvias. Pra criança pequena, não é, né? A Manu, inclusive, né? Tomou sorvete, né? Eu falei assim, ai, tá gelado. Pra gente, é óbvio que o sorvete é gelado. Pra ela, não é óbvio. Você é, filhinha, é gelado. Então, vamos pegar aqui no palitinho. É uma novidade, né? É uma né? novidade. Né? Então, vamos comer de pouquinho em pouquinho. Né? Então, essa instrução ajuda a aliviar algumas das ansiedades nas crianças aí. Sim, é importante. E ela perguntou também aqui, a seguidora, eu fico com dúvida, gente, se eu falo o nome ou não. Na próxima caixinha eu peço autorização, tá? Perguntou, além da idade, se tem algum sintoma. A criança, como ela não tem essa capacidade de fala tão elaborada, de se perceber, esse nível de consciência, de perceber o que está sentindo emocionalmente, ela passa a ter muitos sintomas físicos, né? Ela pode ter muitos sintomas físicos. Então, por exemplo, dor de barriga, dor muscular, dor de cabeça, tá? Elas estão muito, esses sintomas físicos na criança, ela precisa muito ser investigado, né? Quando a gente trabalha com ansiedade com criança ou qualquer outro transtorno na criança, se manifesta muito mais no corpinho da criança do que às vezes apenas no comportamental. Então a gente precisa estar atento a todos esses fatores aí na criança para ajudar a identificar e a gente conseguir trabalhar, né? Porque às vezes também você vai dando medicação para criança para assim, tratar o sintoma ali de dor de barriga. É uma fase, né, que pode ser bem trabalhada, é uma né? coisa comportamental que a gente precisa dar uma olhada, observar o que está acontecendo. Se a criança, inclusive, está faltando demais à escola, opa! Tá medo exacerbado de tudo, né? Tudo isso pode dormir, sinalizar, né? Tudo pode sinalizar alguma E aí, coisa. isso precisa ser cuidado com uma atenção suprema. Por quê? Porque é um momento também que ela vai desenvolver a autonomia. Se ela está com medo de tudo, se ela está se sentindo muito sozinha, e isso não é passado para ela ali, ela só vai querer dormir com os pais. Ela não vai querer comer sozinha, não vai querer tomar banho sozinha. Na escola sempre vai chorar para voltar para casa. E é uma fase muito importante ali, né? De poder se ir para o mundo, de ir para o mundo, assim, dentro do que for possível. Uma outra coisa é que há uma relação grande, em porcentagem ali, em média de 70%, 75% de adultos que relatam transtorno de ansiedade da separação. A gente tem um transtorno, tá? De ansiedade, que se chama transtorno de ansiedade de separação, que tanto é dado na idade adulta quanto na infância e na adolescência, mas que nos relatos de adultos, uma porcentagem significativa traz sintomas desde a infância. Então, e é uma outra coisa, não só transtorno de ansiedade da separação. Geralmente, o diagnóstico ocorre na vida adulta, né? Transtorno de ansiedade, nós temos vários. Mas se a gente for olhar a história do sujeito, esse transtorno já o acompanha há um bom tempo, ou esses sintomas de ansiedade, e vão se exacerbando a ponto ali de se transformar em algo mais crônico. Por isso, a atenção em todas as idades. Eu já ouvi relatos assim, mas criança não tem ansiedade, ela não tem problema. Gente, vamos lá, né? Elas não têm o mesmo problema que nós adultos temos, mas toda criança tem problema sim, né? Inclusive, o conflito, por exemplo, do sorvete. Para uma criança pequena, gente, isso é muita coisa. Uma criança de 2 anos, 3 anos, né, que não sabe. Ela gosta do sorvete. Tá entendendo o mundo, tá entendendo o mundo.
mas ele é gelado, aquilo gera um conflito para a criança. Então, por isso a gente tem que ter muito cuidado e respeito para com esse serzinho aí em desenvolvimento. E algumas crianças, infelizmente, têm problemas sim de gente adulto. Tanto que é por isso que eu amo criança, amo estudar sobre criança. Adolescente, né, Ana? Mas, gente, eu não atendo criança de jeito nenhum. É meu calcanhar de Aquiles, aqueles serzinhos, né? Porque sim, gente, existem problemas sérios na infância, como o bullying. Isso é um fator de ansiedade na infância muito grande, né? A criança tá lá na escola, pode estar apanhando dos coleguinhas. Isso é um problema muito sério. Exposta, né? Exposta O tal do ambiente invalidante, né? Que é um preditor para outros transtornos. Em casa, por exemplo, pra que chorar? Assim, gente, ela precisa. Pra que a gente chora? Para liberar, né, essa energia acumulada ali da gente. Né? Então, não posso nem sofrer, não posso demonstrar isso. Isso gera. A importância do poder sentir, né? O poder sentir, né? Então, que é o ambiente invalidante. Ambientes invalidantes são preditores de vários transtornos. Você não tem que ficar com mal com isso. Oxi. Uai, quem disse? Não tá doendo. Quem disse? Foi você que machucou? Foi você que aconteceu alguma coisa? Né? Então, é respeitar essa criança e entendendo ali. Para você, adulto, aqui tem tantas contas para pagar, pode parecer um problema pequeno. Mas relaxa, essa criança vai passar por isso também um dia. Mas nesse momento, ela precisa construir habilidades, né, para lidar com os problemas que ela tem agora. Né? Então, eu falei do bullying, mas existem vários outros problemas, inúmeros aí que são gigantescos na infância, mas que não cabe aqui, né, a gente falar, porque senão eu falo o resto da vida. Porque, realmente, gente, eu amo falar sobre infância, estudar sobre educação parental e blá, blá, mas... não, é isso. Não consigo falar sobre isso também. Você quer ler a próxima? Vamos lá, vamos aqui. Tem uma pergunta ótima. Como agir em uma crise de ansiedade? Essa pergunta ela é muito bacana, porque existem algumas estratégias muito interessantes. Uma, inclusive, é o Acalme-se de Bolso, né, que é um acrônimo, né, para você ir identificando, né, que é, primeiramente, acolher aquele sentimento, né, da ansiedade, né, depois você observar o meio ambiente, né, movimente-se, né, esteja presente ali, né, então, olha, você já vai estar conseguindo aos poucos, respire calmamente. Então, todos esses passos, eles são muito importantes para você conseguir sair dessa crise de ansiedade ali aguda, né, naquele momento. Então, a primeira coisa é respirar, né? Alguns, na época eu ainda atendia adolescente, assim, mas eu sempre vou respirar, eu lá esqueço de respirar, né? É o principal, né, gente? Mas por incrível que pareça, gente, respirar com consciência acalma, que é uma beleza, né, Jussara? Com certeza. Eu tenho uma pergunta próxima do que você está falando aí, né? Que é como intervir adequadamente com indivíduos em crise de ansiedade com dormência nas extremidades? Uma ótima pergunta, né? O que acontece? Quando a gente está muito ansioso, muito assim, num pico assim de estresse também, há uma hiperventilação. A gente respira muito rápido, curtinho e rápido. Então, ocorre a hiperventilação. Isso faz com que o CO2, o dióxido de carbono, reduza. E essa redução faz com que as circulações, principalmente nas extremidades, reduzam. Por isso que a dormência está relacionada à circulação. Então, qual é a ideia? Primeira coisa, respiração, como a Ana estava falando. A respiração diafragmática, que é aquela assim...
Sobe, desce, vê se as costelas aqui estão levantando, tá? E eu sugiro que seja, ó, inspira 4, prende 4 segundos, segura 4 segundos e solta contando 4, devagar. Sempre. Eu fui num retiro, Ana, ano passado, no início do ano passado, com uma psicóloga em Minas Gerais. Cara, essa psicóloga toda hora corrigia a respiração. Eu, pronto, eu vim pro retiro só para aprender a respirar. Socorro, Deus! E aí, quando eu saí do retiro, eu entendi. Hoje, do nada, eu paro. Eu tô dirigindo. Porque isso ajuda muito ao nosso organismo. O feedback para o cérebro tá tudo certo, ela tá respirando ok. Então, isso é extremamente importante. Um outro ponto também legal, assim, né? Sobre as extremidades do mentes, eu acho que eu já respondi à seguidora. Outro ponto, você tá num momento de muita tensão, escolha uma cor e saia contando quantos objetos tem dessa cor no ambiente. Isso vai fazer com que você distraia o seu cérebro. Exatamente. Olhar a vida como um panorama. Enxergar alguma coisa que você não enxerga. Que, inclusive, esse é um exercício que eu fazia com crianças, na época também que eu trabalhava com criança, né? Que é você prestar atenção aos sons do ambiente. Que som eu estou escutando nesse exato momento? Eu paro, eu escuto o ar-condicionado. Eu paro mais um pouco, eu posso escutar o barulho de um carro lá no fundo, né? Então, você observar os sons do ambiente, sensações do corpo. E essa seguidora, ela pergunta sobre como ajudar alguém, né? Então, ajudar uma pessoa que está numa crise de ansiedade por exemplo, auxiliá-la a lembrar dessas coisas, a respira, leva para um lugar mais calmo, mais seguro, né? seguro. Enfim, eu acho que dá esse apoio, sem julgar, sem falar calma, né? Eu queria saber é a pressão, se né? alguma pessoa, em algum momento na vida, tipo, teve um resultado positivo quando falou acalma. Nossa, era tudo que eu precisava escutar, né? Tipo, acalma que acalma. Isso resolve em 10 segundos e pronto, acabou. Não resolveu mais. Tem uma coisa que, dependendo do ambiente, também funciona. Mas eu não sei, assim, qual a probabilidade de encontrar. A gente vê muito em filme, que é o saco de papel ou uma sacola para encher. Para você se tiver, encher funciona. Interessante que funciona. Agora, tem uma pergunta que tem muito a ver com isso que a gente está falando, que eu morri de rir quando eu li assim, né? Não é de rir, mas eu ri, gente. Como afastar pessoas que, com boa intenção, intervêm com o sujeito em crise de ansiedade com orações? A pessoa está tendo crise, a pessoa vai lá, deixa eu orar por você. Como intervir com essas pessoas? Não é mais nem a pessoa que está com ansiedade, mas com esses sujeitos. Eu acho que, em primeiro lugar, é a educação, né? Olha, agradeço, né? O que você acha de orar distante, né? Porque você não precisa estar ali com a mão na cabeça por orar para o sujeito. Se ainda assim não adiantar, psicoeducar esse sujeito. Olha, nesse momento ele precisa de algo efetivo. Né? Não que eu tô falando mal de oração, não, nada disso, né? Só que às vezes as pessoas não entendem que estar próxima e falando palavras e muito deixa a pessoa muito mais estímulo, angustiada, né? Ali deixa muito angustiado mesmo, né? Inclusive, gente, se for uma crise de ansiedade, a vergonha tá muito relacionada a essa ansiedade aí. Então, o quanto você vai estar ainda, além do mais, constrangendo aquela pessoa. Então, bom senso, ele é fundamental, né? Então, é permitir dar um espaço para aquela pessoa, inclusive respirar, né? Que libera mais, o momento né? Dela, né? O momento dela, né? Então, oferecer uma ajuda, né? Você precisa de uma ajuda? Inclusive, a pessoa fala assim, não quero, a gente precisa respeitar. E aí você faz a sua oração no seu coração para essa pessoa, sabe? Né? Deus não é surdo, pode fazer as suas orações em silêncio, que ele vai escutar. Deus, Oxum, né? Enfim, a divindade. Eu fiquei que imaginando você acredita, a pessoa com ansiedade, né? E o outro orando também com ansiedade lá em cima. Aí eu fiquei, não, gente. E o pior que acontece, é a melhor das intenções, né? Melhor das Mas intenções. A pessoa precisa de instrução também. Com certeza, porque realmente, né? Aí falando em oração, né? Em religião,
porque é de boas intenções que o inferno também está cheio, né? Então, a gente também tem que tomar esse cuidado, que às vezes nas melhores intenções a gente está causando um dano muito maior, né? Então, é utilizar das estratégias comprovadamente científicas aí nesse momento, né? Ainda mais porque, né, Jussara, quando a gente fala muito de ansiedade, a gente inevitavelmente vai falar do mindfulness. Mindfulness, ou atenção plena, é uma estratégia, né, que ela está sendo amplamente estudada, né, porque ela traz muitos benefícios. E dentro da atenção plena, né, nós temos também a meditação. A meditação, ela, inclusive, orações, palavras, né, elas são meditativas, né? Pessoas que rezam o terço, né, com a repetição de Ave Maria, né? Aquilo tem um fator meditativo, né? Ou a pessoa que fala várias vezes uma mesma palavra, calma, 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 né? Isso são exercícios de meditação que também ajudam na ansiedade a longo prazo. Não necessariamente imediatamente. Pode né? ser um Então, recurso pode protetivo, ser um recurso fundamental, mas no fundamental. momento de crise, às vezes tem técnicas, né, estudadas que vão contribuir de forma mais efetiva. Mais efetiva. Então, a gente tem que olhar para esses momentos. Então, beleza, né? Entrou nessa situação de crise de ansiedade, né? Vamos deixar ali, né? Então, nós precisamos ter esse olhar cuidadoso, né, para aquela pessoa. Inclusive, né, eu tive um período, né, que eu fui catequista, né, da Igreja Católica e tal, e aconteceu uma situação de uma adolescente ter uma crise de ansiedade no meio de uma oração, né? Assim, não era psicóloga na época, né? Então, outras pessoas ajudaram a intervir, mas uma das primeiras coisas que nós fizemos foi, porque algumas pessoas, tá repousando no espírito, que não sei das quantas. Não, ela está tendo uma crise de ansiedade, né? Saber diferenciar os fenômenos religiosos, que eu sei que também que no candomblé tem o passe, né, toda aquela coisa, né, então, que são rituais religiosos, né, que eles podem se confundir, né, então nós precisamos ter um olhar muito atento para diferenciar uma coisa da outra, para inclusive saber intervir naquele momento. E mesmo se tivesse, né, no repouso do Espírito Santo, num passe, alguma coisa assim, né, você ter esse olhar, né, cuidadoso, respeitoso, né, para com o indivíduo, né, e separar esse indivíduo aí, né, deixar outras pessoas, não dar tanto esse foco também para não gerar esse outro problema que eu falei, que dá a vergonha, do constrangimento, né, então ter esse olhar sensível, ele é fundamental aí. Isso, né? Exatamente. Tem mais uma pergunta aqui, ó. A ansiedade pode ter relação direta com a compulsão alimentar? Então, gente, a gente encontra, assim, quadros de pessoas que têm a compulsão alimentar e tem também ali algum transtorno de ansiedade, mas no DSM, né, que é um dicionário de doenças mentais que apresentam os critérios, não associa diretamente compulsão alimentar com ansiedade ou algum transtorno de ansiedade. Ele associa mais diretamente com um transtorno de depressão maior. Não estou dizendo que não tem relação, mas eu estou querendo dizer que nem toda compulsão alimentar está associada a ansiedade e também nem toda ansiedade vai apresentar ali um quadro de compulsão alimentar. E aí a gente tem 3 subclasses sobre compulsão alimentar. A gente tem a compulsão alimentar, o transtorno de compulsão alimentar e a gente tem a alimentação emocional, que agora está em alta, as pessoas têm falado muito sobre isso. Compulsão alimentar, todos nós podemos ter em algum momento da vida. O que vai caracterizar o transtorno de compulsão alimentar?
A pessoa tem que apresentar a compulsão, que é se comer, mesmo sem estar com fome ou até mesmo com a vontade, come exacerbadamente a ponto de passar mal e depois ela fica mal com isso, ela tem vergonha, ela fica triste, tem vários outros critérios e ela apresenta pelo menos uma vez por semana durante 3 meses, no mínimo. Aí a gente vai para transtorno. E a gente tem a alimentação emocional, que agora está bem alta, que é quando a pessoa alimenta ali, busca um alimento para compensar uma questão emocional, mas não chega a ter uma compulsão, é uma coisa que a pessoa tem um pouco mais de consciência, não é tão exacerbado, digamos que seja um nível mais leve, mas que também precisa ser cuidado para que não avance, não evolua para outros casos mais graves, ok? Eu dei uma crise de tosse aqui agora. Vou para a última pergunta que eu tive na caixinha. Quando procurar ajuda, se tratando da ansiedade. Gente, eu acho que toda ajuda é válida. Em algum momento que você sentir que você estiver sofrendo, que você, poxa, eu não sei o que fazer, né? E sentir ali que está mexendo na sua funcionalidade, está prendendo você no caminhar da vida. Poxa, eu quero realizar isso, eu não consigo porque eu fico muito ansiosa. Te deixa disfuncional, é o momento de procurar ajuda real, oficial. Ah, eu quero aprender a lidar diferente nessa situação. Procure ajuda. Exatamente. Eu tenho mais algumas perguntas aqui, né? Uma delas é sobre ansiedade e medicação, como vencer a ansiedade sem medicamentos. Gente, é uma análise, eu acho que a gente falou um pouquinho sobre isso no episódio anterior, né? Mas voltando só para reafirmar um pouco, né? Tudo depende. Né, assim, existem várias práticas que vão ajudar muito, né, a gente vencer essa ansiedade sem a medicação, né, como práticas de meditação, mindfulness, alimentação saudável, atividade física, né, que são aspectos muito importantes aí, qualidade do sono, rotina, ela é muito importante para quem sofre de ansiedade, porque você vai ter um pouquinho mais de previsibilidade, né? Quem não assistiu o nosso vídeo sobre procrastinação, assista quando ele for lançado. Não sei se vai ser, acho que vai ser depois, mas enfim, a gente não sabemos a sequência. Vai ser lançado sobre procrastinação aí, né? E que são formas também de a gente dar dicas, né, para vocês identificarem aí estratégias, né? Então, essas são algumas estratégias que ajudam muito. Mas lembrando que, mesmo fazendo todas essas coisas, não adiantou. Procurou terapia, né? E o terapeuta falou, o psicólogo falou, olha, é melhor fazer o uso da medicação, né? Então, não tenha medo dessa medicação que ela pode ajudar. Outras coisas, né? Contato com a natureza também ajuda muito a aliviar a ansiedade, ao pé no chão mesmo. Mudança, né? de hábitos, Mudança de né? hábito, analisar todos esses hábitos que a pessoa que você está tendo, né, para ajudar nessa questão da ansiedade, reduzir o uso de telas, né, diminuir o açúcar, né? Então todas essas coisas elas vão ajudar muito a vencer essa ansiedade sem a medicação. É importante ressaltar que todos os transtornos, eles são multifatoriais, não tem uma única causa. Portanto, não tem um único tratamento-chave que vai solucionar tudo. Que vem a próxima pergunta, né? Quais os principais gatilhos para desenvolver a ansiedade? Gente, essa pergunta é excelente, mas tudo tem que ser avaliado. Normalmente está no histórico desse indivíduo, porque pode ser fatores genéticos, ambientais da rotina, excesso de estímulos, excesso de telas, mas também traumas, como a Jussara falou, né, essa ansiedade da separação, crianças que foram muito punidas na infância, né, normalmente vão desenvolver ansiedade, porque ela vai ficar o tempo todo com medo, né, como a ansiedade é o transtorno do IC, né, ela fica
pensando o tempo todo no que ela pode fazer o mais perfeito possível para não gerar punição. Então, ambientes punitivos normalmente são gatilhos para uma ansiedade, tanto na infância quanto posteriormente, né? Traumas também, né? Você vivenciar abuso, negligência, assalto, ou apenas ver, né, presenciar alguém sendo assaltado pode gerar essa ansiedade, ver um acidente pode gerar essa ansiedade, né? Então são vários fatores, né, que podem ser gatilhos para essa ansiedade. Então é você também observar o que está gerando essa ansiedade de você. Também tem um exercício muito bacana, né, que é de você ir mapeando, né? Você sentiu ansiedade tal dia, né? Que horas? O que aconteceu? Como foi? O que foi? Você pensou? Que emoções além da ansiedade você sentiu, né? Que pensamentos teve? O que você fez? Esse é um exercício bem bacana para a gente começar a identificar esses gatilhos de ansiedade, o que está me gerando essa ansiedade. Então, tá vendo como é multifatorial? Pode ser proximal, né, mas pode ser de longo prazo também, ó, coisas que aconteceram no passado, né, que geraram, né, essa ansiedade no aqui e agora, né, que por quê? Aquela coisa no passado, né, ele trouxe uma história de aprendizado que me faz ter medo do futuro. A ansiedade é excesso de futuro. Eu estou com medo o tempo todo do que pode vir a acontecer. E se tal desfecho acontecer? E se tal coisa? Né? Então, a gente pode entender sim esse passado para entender esses gatilhos, mas a ansiedade está relacionada com essa questão do e se, do futuro. E também está relacionada com a tríade, né? Assim, que é no sentido assim, eu tenho uma baixa segurança em mim, eu tenho uma baixa segurança do que eu espero o pior do futuro, e eu vejo o mundo de uma forma muito negativa, muito né? perigosa. Então, assim, perigosa. Então, isso também sustenta esse ponto de vista, né? De como eu estou me vendo agora, de como eu estou vendo o mundo, das minhas perspectivas, retroalimentam aí essa questão da ansiedade. Porque a ansiedade, pela terapia do esquema, existe alguns esquemas que eles estão muito relacionados a essa ansiedade, né? Que às vezes nem sempre só a TCC vai dar conta, inclusive, da ansiedade, porque existem alguns esquemas que eles são muito fortes, que são os esquemas de vulnerabilidade a danos e negativismo e pessimismo, né, que levam a essa ansiedade do futuro. Você está o tempo todo com medo do que pode acontecer. Se eu não for uma ótima psicóloga, nenhum paciente vai querer se consultar comigo, então eu vou não vou ganhar dinheiro, vou passar fome e não sei das... Então a gente vai construindo uns cenários muito catastróficos que nem sempre são possíveis, né? Então a gente precisa olhar para esses locais, esses lados aí, certo? Perfeito. Mais alguma pergunta? As minhas acabaram e nosso tempo também acabou. Mais alguma pergunta? Se tiverem mais alguma pergunta, deixem no comentário. Não deixe de clicar no sininho, de nos seguir, de curtir o vídeo e até o próximo vídeo. Até. Tchau, tchau. Tchau.